Então, vamos lá, sétimo ano. Essa live, né, vai servir de correção de exercício do nosso caderno de atividades, que nós vamos iniciar lá na página 13. Peguem lá o caderno, deixa abertinho, tá? Vamos lá, então? Vamos começar? A primeira questão é um complete, certo? Na letra A, o que vocês colocaram na letra A? A primeira palavrinha. Fala para mim. Vamos participar da aula. Página 13, caderno de atividades. Vamos lá? Então, ó, algumas espécies só ocorrem em determinada região e por isso são chamadas de, seria o quê? Endêmicas. Betânia colocou aqui que são endêmicas. Outras espécies estão amplamente distribuídas pelo mundo e por isso são chamadas de cosmopolita. Muito bem, Manuela. Letra B agora. Para entender a distribuição das espécies atuais extintas, é preciso estudar a história do planeta Terra. Muito bem, Esther. E as modificações que ocorrem nele com o passar de milhões de anos. Letra C. A seria o quê? Qual área da ciência? Biogeografia. É a ciência que estuda a distribuição geográfica das espécies na Terra no tempo geológico. Essa distribuição é influenciada por muitos fatores, certo? Um deles é o movimento dos continentes. A gente dá o nome a esse movimento de quê? Muito bem, Manuela, deriva continental. Então, ó, para quem ainda não acompanhou, né, tá aqui o gabarito das questões. Muito bem. Vamos agora para a próxima questão. E aí, eu vou fazer o seguinte agora. Eu leio, tá, a coluna 2 e vocês me falam o que é, tá? Igual a gente faz na sala de aula. Único oceano presente na época em que todos os continentes estavam unidos. Número 2, né? Ponta-Laça. Muito bem, Esther. Manuela, isso aí. Quero mais pessoas participando, hein? Vamos lá. Bloco de continentes localizado ao sul, formado logo após a separação dos continentes do bloco único. 4. Gondwana, muito bem. Um único continente formado pela união de todos os outros continentes. Pangeia. Muito bem, Pangeia, isso aí. Eu prefiro que vocês falem, fica melhor, né? Porque senão fica só eu falando. Mas tá bom. Bloco de continentes localizado ao norte. Número 3, Laurácia. Muito bem. Tranquilo? Vamos lá, então. Então, a sequência ficou 2, 4, 1, 3. Certo? Vou pedir uma pessoa para ler o enunciado da 14 para mim, hein? Matheus Barcelar, lê para a gente aí, Matheus, fazendo um favor. A 14. Oi? Lê para a gente a questão 14, o enunciado da questão 14. O som tá baixo ou tá bom? Por causa que Tá meu fone tá ótimo, bugando. pode ser assim. O trabalho de paleontólogos revelou a presença da mesma espécie de fósseis de plantas e de animais extintos no continente americano e africano. Como é possível que os fósseis da mesma espécie sejam encontrados em locais tão distantes de um outro? E aí, Matheus, você sabe me dizer essa aí, o porquê? Eu acho que foi por causa da época da Pangeia. Aí, Isso. após a separação dos continentes, dividiu os fósseis um para cada lado. Muito bem, arrasou isso aí, né? Então, com o estudo, né, da geografia, do estudo dos fósseis, a gente consegue perceber que esses continentes eles já foram unidos um dia, certo? Então, é exatamente isso. Fácil, né?
Vamos fazer assim, então, para eu conseguir a participação de vocês? Eu vou pedir a questão 15, nós vamos ler o texto, tá? A Esther vai ler o primeiro parágrafo, a Clara vai ler o segundo e Manuela o terceiro. Vamos lá, então? Podemos? Esther, começa para a gente. Leia o texto a seguir. Fóssil, no Rio Grande do Sul, reforça a teoria da ligação África e América. Os pesquisadores do Rio Grande do Sul exibiram o fóssil de cerca de 240 milhões de anos no crânio de um sinodonte, réptil bastante comum de ser encontrado na África. Segundo a equipe da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, a descoberta, realizada no município de Dona Francisca, na região central do estado, reforça a teoria de que a América do Sul e a África estão ligadas por terra. A Clara está sem microfone, então vamos para o Gabriel. Lê para a gente, Gabriel, o segundo parágrafo. Betânia, então. Betânia está aí? Oi. Lê para a gente o segundo parágrafo, Betânia. Ok. A espécie batizada de Luanguiuá possui características semelhantes às dos mamíferos atuais. O nome científico foi registrado em homenagem à primeira descrição de um sinodonte feita no Vale do Luanguiuá, na Zâmbia. Muito bem. Próximo é quem? Ana, né? Ana Sou Clara. eu. Vai lá, Ana. A existência de dois fósseis do mesmo grupo em regiões tão distantes reforça a teoria de que os nossos continentes estavam unidos por um mesmo bloco de terra, Pangeia, afirmou o biólogo Lúcio Roberto da Silva, um dos pesquisadores responsáveis pelo achado, junto com o paleontólogo Sérgio Furtado Cabreira. Excelente. Então, esse texto ele mostra para a gente, né, as evidências que os nossos continentes um dia foram todos unidos, certo? Então, vamos lá. Além dos fósseis das mesmas espécies encontrados nos continentes, quais são os outros fatores que sugerem que os continentes americano e africano já tiveram unidos no passado? Quem saberia me responder essa? Falando no microfone. Fala para mim aí alguém. Betânia, fala para mim, Betânia, você. Está certo não, hein? Isso aí, mas vão participar. Eu gosto de participação. Isso aí. Tá bom. Vai lá. Na minha opinião, algumas espécies de animais demonstram que esses dois continentes já estiveram juntos. Além também de algumas, como fala, alguns biomas que são muito parecidos. Muito bem. E tem mais coisa. Lembra lá da questão. Por causa do formato que se encaixa? Oi? Por causa do formato que se encaixa? Isso aí, Caiana. Ou seja, existe um encaixe, né, praticamente perfeito. Só não é perfeito porque passou milhões de anos e ocorreu erosão, certo? Então, o formato, né, do encaixe ali da África com o Brasil, por exemplo, né? Mas o que? Tem um outro detalhe. As formações semelhantes. Formações de quê, Esther? Vamos lá, pensa na parte geográfica da região. Tem um detalhe que é muito importante. Nós falamos dos seres vivos, né? Mas existe também a questão física, a questão geográfica. As regiões costeiras do Brasil e da África, muito bem. Ou seja, o tipo de rocha, né? Como se realmente tivesse desgrudado, né? A África para um lado e o Brasil para o outro. Excelente, muito bem. Então, aqui mostra para a gente, os outros fatores são
o formato das costas sul-americana e oeste africana, que possibilitam o encaixe entre elas, e as formações rochosas, semelhantes em regiões costeiras do Brasil, né, e da África. Certo? Muito bem. Vamos agora partir para a próxima. Questão 16. Deixa eu ver aqui quem eu peço para ler para mim. Yasmin Faco. Lê para mim, Yasmin. O enunciado da 16. Yasmin tá aí? Tá com o microfone? Vai, Caian, então. Caian, fazendo favor. Questão 16. Para explicar aos seus alunos como funcionam as placas tectônicas, um professor resolveu fazer um experimento bem simples. Ele pegou uma bacia com água e nela colocou pedaços de isopor. Foi possível observar que os pedaços de isopor flutuavam sobre a água e se moviam lentamente. O que a água representou no experimento? E aí, o que a água representou? Sei lá. Essa aí, tá fácil. Fala, ajuda a Caian aí. Alguém conseguiria saber o que será que a água estava representando aí em comparação com as placas tectônicas? O magma, muito bem. Excelente. Vamos lá, então. O que o isopor representou? O isopor. As placas tectônicas. Show de bola. Agora, por que o professor usou blocos de isopor? Por que ele não usou, por exemplo, umas placas de ferro? Ele usou placas de isopor. Será por que ele resolveu fazer essa analogia? Quem saberia me responder? Matheus Bacelar. Porque o isopor flutua na hora que ele coloca na água? Excelente. Porque o isopor ele fica flutuando, né? Semelhante ao que acontece com as placas tectônicas. Ficam em deriva, né? É o que a gente fala, deriva continental. Certo? Muito bem. Tá fácil, hein? Tô gostando de ver. Vocês estão estudando, tô ficando orgulhosa de vocês, tá? Continuem assim, que desse jeito a gente vai conseguir passar por essa fase bem fácil, tá? Vamos para a questão 17, então? Então, ó, exatamente o que vocês colocaram. Letra A, magma. Letra B, as placas tectônicas. E a letra C, né? Porque as placas tectônicas flutuam sobre o magma e assim é possível que elas se movimentem, tal qual ocorre com o isopor sobre a água. Certinho? Vamos lá, então. A questão 17, vocês marcaram qual letrinha? C, B, mais o quê? C. Vamos fazer juntos? Então, vamos lá. Ó, o Brasil encontra-se no centro da placa sul-americana, por isso é menos suscetível ao vulcanismo e terremoto. O mesmo acontece com a maior parte do continente africano. Certo, né? Graças a Deus, o nosso país não está no encontro de placas tectônicas. Por isso que esses fenômenos naturais, como vulcanismo, terremoto, tsunami, não é comum acontecer no nosso país, tá? Número 2. A região da América do Sul, próximo à borda da placa de Nazca, é diretamente influenciada por ela e está sujeita a terremotos, vulcões e tsunamis. Verdadeira também. Muito bem. Isso aí tem que ir lá naquele mapinha para estar olhando as placas, né? Que aí vocês vão constatar que é verdade. Agora, a América Central não está sujeita à ação de impactos ambientais causados por terremoto. E aí? Falsa, né? A gente for lá olhar, quer ver? Deixa eu voltar lá para mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha só. América Central. Emaranhado aqui
de placas tectônicas, né? Então, sim, está sujeito, sim, a ocorrer esses fenômenos naturais. Certo, turma? Pois bem, então, ó, terminando a nossa aula aqui, eu gostaria que vocês assistissem a nossa aulinha que eu postei para vocês, que vai fazer uma revisão, tá? Semana que vem, nós teremos uma aula sobre esses fenômenos naturais, tá? Vamos fazer atividade, teremos a live para tirar as dúvidas, tá? E aí, tem alguma dúvida de vocês em relação a essas atividades? Estão conseguindo fazer direitinho, com facilidade? Muito bem. Então, por hoje, turma, hoje a nossa live vai ser mais curtinha, porque era só mesmo a correção dessas atividades. Tudo bem? Então, geralmente, eu vou gravar a aula para vocês, tá? Vocês vão assistir a aula, fazer atividade, e aqui vai ser mais um plantão tira dúvida mesmo. Eu vou encerrar aqui para depois a gente se despedir. Tudo bem?